Então, bora lá. Oficialmente estamos no nosso Café de Negócio e Sexualidade. Hoje é 30 de outubro de 2023. Papai Noel já está batendo na porta, né, gurias? Então, foi um ano, não sei como foi para vocês, mas acredito que para algumas um ano um pouco intenso, outras um ano um pouco mais equilibrado, e para outras não mudou nada do início do ano para cá. Aí a gente tem que começar a se preocupar. Quando não muda nada do início do ano para cá, eu colocaria um pontinho de atenção, porque realmente as coisas precisam fluir. Às vezes não da forma como a gente quer, mas elas fluem. Então a gente precisa olhar para o nosso movimento e para os nossos, principalmente os nossos hábitos e rotina, né? Carla, seja bem-vinda, direto do Rio de Janeiro. Por que eu falo isso? Porque falar de sexualidade é a gente falar de hábitos e rotinas. Hoje, em especial, a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, que é o dinheiro, né? E como eu tornei dona do meu dinheiro. E sim, para entender de sexualidade, a gente precisa entender de um fluxo todo, né? Aqui na minha mentoria, para quem é aluna da Crisago, né, a gente está indo para a terceira turma, então as alunas novas já estão chegando, a Leonora é uma delas, uma psicóloga super renomada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no mundo todo, dentre tantas outras profissionais que já acessaram desde maio o meu processo de mentoria. Aqui a gente trabalha 3 pilares: saúde, que trabalha corpo, né, consciência corporal. A gente trabalha talentos e profissões, essa questão de como que eu lido com o meu processo profissional, né, as minhas relações profissionais, e relacionamento. Então, são 3 pilares que eu trabalho na minha mentoria, e isso nos meus atendimentos para clientes também. E por que a gente está falando disso e para falar de dinheiro? Porque quando a gente fala de corpo, e quando a gente fala de talentos, a gente está falando de um campo muito forte energético, principalmente na parte uterina, nosso, mulher, né? Vocês sabem que nas minhas aulas eu sempre trago isso, nos meus workshops eu sempre falo isso para minha cliente, porque é importante a mulher que principalmente está acessando sexualidade, e quem trabalha com sexualidade, é dessa parte que precisa começar, e não do gelzinho que esquenta, né? Ou principalmente daquele produtinho de colocar para um sexo oral. Não, a gente precisa entender da onde viemos e por que estamos nesse processo, né? E sexualidade sempre carrega muita dor, muito medo. Então, se eu não entendo de corpo, de consciência corporal, muito pouco provável que eu consiga conectar com uma cliente. Então, por isso que às vezes a gente vê tanta frustração no negócio, porque as mulheres querem sair fazendo a venda do produto sem passar pelo processo de se conscientizar pelo seu corpo. Então, olhar para o corpo, para a questão do útero, para essa energia sexual. E quando a gente fala de energia sexual, a gente fala também de talentos. No nosso útero, a gente tem a possibilidade da criação, e não só de um filho, a gestação de um filho, mas a criação de projetos, né, de sonhos e talentos. A gente nasce com talentos, a gente às vezes só mata os talentos ou adormece. Mas quando a gente está num processo criativo, trabalhar essa questão da libido, e ontem a doutora Ana Canosa, sexóloga maravilhosa, falou lindamente no Fantástico sobre isso. Uma mulher que tem libido, uma mulher que trabalha a sexualidade consciente, fora da cama, é uma mulher criativa, uma mulher que toma decisões, é uma mulher que prospera na vida e nas suas relações, inclusive profissional. Então, eu estava muito alinhada com a professora Ana Canosa ontem, que é uma das minhas especialistas prediletas na área acadêmica. Eu tive o prazer de estudar com ela e de conhecê-la pessoalmente, é uma mulher fantástica. Aliás, gurias, todas as mulheres que trabalham com sexualidade de verdade, não aquela que simplesmente vende o produto que esquenta e esfria, ela se torna uma mulher extremamente interessante, irresistível, e cada vez eu venho conhecendo mais mulheres, tá? E por curiosidade ou não, essas mulheres, isso que mais me inspira, hoje eu tô com 42, essas mulheres interessantes, essas mulheres inteligentes, sexualidade, estão acima dos 50, 60 anos. Significa que nós, quem está aí nessa faixa de 40, 30, né, eu tenho alunas de 28, meus amores, vocês têm que parar para escutar mulheres 50 a mais, porque elas têm muito para nos ensinar, e principalmente as que estudam sobre sexualidade. Ana Canosa é uma delas, eu sempre trago ela como uma boa referência. Ai, Vera, adoro mulheres 50 a mais. Então, assim, o que isso tem a ver com dinheiro, Cris? Meu amor, quando a gente entende criatividade, energia sexual, conexão, a gente atrai literalmente a prosperidade e os negócios fluem, né? Não só os negócios empresariais, como os negócios da vida. Recapitulando os últimos cafés que a gente faz toda segunda-feira, e como é um café express, ele é bem rapidinho mesmo. A gente começa às 8h30,
dou boas-vindas, mas 9, 10, 9, 15 eu encerro para que a gente possa fazer o nosso negócio acontecer, as nossas atividades na semana, certo? E essa semana é curtinha, então a gente precisa ter mais foco e produtividade. Então, o que a gente falou no primeiro café dessa trilogia aqui do que eu estou trabalhando, né? Dona do seu tempo. Quem não manda no seu tempo, quem está sempre na correria, quem diz sim para todo mundo, já não consegue conectar com dinheiro. Já vou avisar você. Se não viu essa aula, volta no YouTube, tá lá. É uma aula fantástica, onde a gente fala sobre como delegar tarefas, como definir o que é importante. Isso, claro, aqui no Café foi de forma bem pincelada. Na mentoria eu tenho uma aula inteira falando sobre isso com as gurias, ensinando, a gente desenhando o planejamento. Aqui trabalhamos com planejamento anual, semestral, trimestral, mensal e semanal. Porque mulheres de negócio, mulher grande, empresária, precisa olhar para o seu tempo, né, gurias? Não adianta estar fazendo aí não sei quantos mil, chegar aos milhões e não ter tempo para usufruir. Por aqui, as minhas alunas podem dizer, né, Duda, a gente trabalha muito nosso tempo de qualidade e a gente usufrui muito desse dinheiro que a gente está fazendo na sexualidade. Então, senão não vai fazer sentido, tá, gurias? Mulheres que fazem dinheiro, principalmente com sexualidade, não conseguem usufruir, significa que não são dona do seu tempo e não entenderam o que é o negócio, tá? Então, uma das coisas que eu trabalho muito na mentoria, as minhas alunas podem dizer sobre isso, é ser dona do seu tempo. E o que a gente falou na aula passada, no café? Dona do seu negócio. Quando eu consigo ser dona do meu tempo, definir o que eu faço, com quem eu faço, digo sim, digo não, eu vou, eu fico, não sei o quê, nananã, aí eu começo a ser dona do meu negócio. E aqui eu percebo que tem muita dificuldade. Muita gente ficando para trás, desistindo do negócio de sexualidade, assim como outros nichos, as pessoas vão desistindo no meio do caminho, né? Eu tenho 8 anos de empreendedora e eu faço parte de grupos de empreendedoras locais de Floripa, de Rio Grande do Sul, e percebo como as mulheres desistem no meio do caminho. Desistem de uma dieta, desistem de conquistar o grande amor, desistem de cuidar do cabelo, porque demora para crescer, e desistem dos negócios. Então, assim, por quê? Porque não administram o seu tempo, não sabem dizer sim para você e não para os outros. E para quem é mãe de plantão, vou dizer, tá? A gente também consegue dizer não para os filhos e ir orientando eles também a se respeitar nesse processo e não dizer sim a todo tempo, certo? Porque aí o corpo também vai adoecer e o nosso bolso esvazia, tá? Então, isso foi um pouquinho do que a gente viu na última aula. Para quem não viu, tá lá no YouTube, ficou gravado também, dona do seu negócio. E a gente falou, inclusive, de oportunidades. Exatamente, Andressa, não é libertador. É praticamente um orgasmo, né, gurias? Falar não, assim, não posso, tô em atendimento. Ah, chega a molhar a calcinha. Eu chego. Ah, que delícia, o corpo está dizendo isso aí, você é dona de você, dona do seu tempo, dona do seu negócio. E aí, a gente não, eu vou falar uma palavra feia, tá? Para os ouvidos das crianças. A gente para de se prostituir nas relações, nas amizades, nos negócios, nas parcerias, né? Porque aí você vai se rifando a qualquer preço, quando você não sabe ser dona do seu tempo. Então, não se prostituam mais, é uma palavra muito forte, mas é o que acontece com a gente. Quando a gente diz sim para os outros e não para a gente. Então, eu estou convidando vocês a fazer diferente. E aí, na aula passada, a gente falou das oportunidades, quando a gente é dona do nosso negócio, as gurias sabem disso, a gente faz um mapa de oportunidades dentro da mentoria. Trouxe aqui, pinceladamente no café, esse slide que eu gosto muito, né? Grandes oportunidades em volta da sexualidade, o Fantástico está trazendo uma pontinha do iceberg, produtos, que é o que a grande maioria aqui já faz, e uma pontinha do iceberg, que a maioria aqui já faz, que é o meu caso, lá no início, só com a pontinha do iceberg de 3 produtos, eu fiz no ano passado, em outubro, 15 mil reais, já falei isso para vocês. Então, sim, o produto ele é muito viável, ele traz muito faturamento, desde que eu saiba vender. Se não souber vender, se não souber trabalhar sensorial, se não souber trabalhar consciência, não vai vender produto, vai continuar brigando por preço. Mas aqui não é esse tema aula hoje, tá? Então, assim, mas o meu papel como mentora e trazer essa luz para vocês, principalmente para quem está vindo consumir o meu café, é para que, assim, gurias, o produto é uma ponta do iceberg. A gente tem inúmeras propostas de trabalho com a sexualidade. E eu convido vocês a se especializar em uma ou duas no máximo, porque senão vocês nem vão dar conta. Depois que vocês ficarem grandes empresárias, tubarões, aí vocês botem gente para trabalhar para vocês em todas, que é o meu foco hoje.
Eu estou me especializando em 2, e depois vai ter gente na ponta trabalhando para mim para fazer esse negócio girar. Então, assim, mas trabalhar só com um produto dá certo? Dá, até um determinado tempo. O meu convite é que vocês abram a mente de vocês, né? E por isso a função do café aqui, tá? Então, dentre as possibilidades, a gente tem eventos, a gente tem a mentoria, a gente tem empresas, a gente tem produtos e serviços, a gente tem a consultoria e próprio mercado de bem-estar que está sendo desbravado, certo? Então, aqui a gente falou isso na outra aula e é sempre uma lembrança boa. Hoje a gente vai falar sobre isso, dona do seu dinheiro, né? Que dói. Inclusive, eu coloquei lá no grupo do aulão, a gente está com um grupo fechado, até para explicar aqui quem não está lá, um grupo fechado onde eu vou, um grupo de WhatsApp, onde eu vou dar uma aula gratuita, uma aula realmente de mentoria gratuita, porque muitas de vocês preencheram o formulário para participar da mentoria, tá? E eu sou grata. Inclusive, eu gostei muito de algumas que botaram assim, Cris, estou preenchendo o formulário, quero muito crescer na área da sexualidade, mas eu não tenho nesse momento o valor, mas só para estar perto de você. Gurias, só isso, meu coração transborda porque vocês entenderam a mensagem. Então, assim, parabéns para quem preencheu o formulário e acessou, mesmo que não tenha o valor, né, o cartão para isso. Mas quando você pisa, quando você bota o pé no que você quer, Deus coloca o chão. Então, o ato de você preencher um formulário e dizer eu quero acessar uma informação, mesmo que eu não tenha um investimento hoje, já leva para vocês para outro nível. Xanda, já dou o acesso para você, tá? E o que eu quero dizer? Muitas de vocês não conseguiram, né, passar no processo de seleção por função financeira ou por uma questão de entendimento mesmo. O processo de mentoria, ele tem uma seleção, sim, porque não tem como trazer mulheres que não entendem ainda da oportunidade, então vai dar conflito aqui na hora das aulas. Então, eu prefiro que ela continue consumindo gratuito, em honra ao respeito de vocês, e depois, sim, Cris, agora entendi, então vem. Porque aí você vai entrar numa ambiência de mulheres, nós já estamos indo para a terceira turma, então a gente tem um número grande, de mulheres que estão prosperando com o atendimento de sexualidade, além do produto, tá? Então, o que eu quero dizer? Quando a gente fala de ser dona do seu dinheiro, a gente precisa entender um pouco mais. Então, eu criei um aulão que vai acontecer dia 6 de novembro, muitas de vocês viram pelo Instagram, e acessaram esse lugar VIP, que é um grupo, tá? Esse grupo, ele tá fechado, só eu vou mandar mensagem para não dispersar vocês durante os dias de trabalho, mas ele vai acontecer um aulão no dia 6 de 11, é uma aula de mentoria gratuita, tá? Das 19 horas. Então, e é uma aula que não vai ficar gravada. Vai ficar gravada para quem? Para as minhas alunas da mentoria, porque é uma aula de mentoria. E eu vou disponibilizar gratuitamente somente para quem se inscreveu e está no grupo. Então, se você puder, marca na tua agenda e não perde. Por quê? Porque eu preciso que vocês entendam esse sexualidade, que ele é muito grandioso e ele tem uma capacidade de mercado absurdo. Então, por isso o grupo lá, 6 do 11, é um aulão. Então, lá eu estou fazendo seleção, inclusive, para entrar no grupo, tá, Guri? Vocês viram que vocês enviam a solicitação, eu chamo vocês em box, faço algumas perguntas, entendi que vocês entenderam a proposta do grupo, vocês acessam. Caso contrário, eu vou dizer muito obrigado, mas realmente aqui ainda não é o seu lugar, porque a gente não fique se conflitando com comunicação, tá? Isso é bem importante a gente saber quem acessa esse campo de informação que a gente está ministrando. Xanda, se você quiser falar, fica à vontade, que eu sei que tu está no trânsito, para a gente poder seguir aqui com o tema do dinheiro. Por favor. Pode abrir o microfone. Tá fechado. Só para... Agora eu acabei de chegar na minha loja. Só para falar um pouquinho do produto ali que tu estava falando, né, que tem que saber vender. Só queria dar um depoimento que depois dos cafés que eu assisti contigo, me abriu a mente de assim, não, eu não quero só ali vender um sabonete. Sexta-feira passada, eu faço o grupo do Núcleo de Empresárias aqui de Alvorada, e a gente fez uma oficina, e eu fiquei responsável de fazer a oficina sobre saúde íntima. E, gurias, eu não falei em nenhum momento de produto diretamente, e nem muito menos de vibrador. Eu apenas falei da saúde íntima mesmo, como que lava, dos homens, aquela função toda, e o que um sabonete pode trazer de bom para a mulher. E eu vendi nessa oficina, a intenção nem era vender, porque era uma oficina para as mulheres, né?
E eu vendi nessa oficina R$ 680, deu mais ou menos, somente dos produtos ali que engloba a saúde íntima. Perfeito, perfeito. É isso Quando a aí. gente, Cris, quando a gente entende a mensagem que a gente quer passar, flui. Exato, exatamente. Então, é legal a Xanda ter trazido isso aí. A Xanda é aluna do workshop sensorial, ainda não é da mentoria, preencheu o formulário, gostei que ela foi lá. Você. Exato, colocou o nomezinho lá na mentoria. Obrigada, Xanda, viu? Colocou o nomezinho dela na mentoria para participar, mas ela já é aluna do workshop sensorial. E no workshop sensorial eu falo muito sobre isso, né, Xanda? Sobre a oportunidade da gente se fazer presente com a comunicação de qualidade e fazer uma venda assertiva sem estar com o produto na mão. Então, Xanda, eu vou fechar todo o microfone por causa da gravação do YouTube, tá? Então, assim, é importante a gente ter esse conhecimento, porque senão a gente vai continuar patinando só na venda do produto pontual e não atendendo o que a cliente está pedindo, tá? E aí, quando a gente fala de dinheiro, e aí isso é importante, a gente já falou da dona do tempo, dona do seu negócio, quando eu comecei a me tornar dona do meu dinheiro, foi o ano passado, tu vê, eu faço 8 anos que eu faço esse negócio, eu tinha negócios paralelos, e eu realmente não entendia qual era a oportunidade de sexualidade, mas mesmo assim, eu continuei insistindo, porque eu acreditava nas pessoas que estavam na minha volta e faziam com muita excelência, né? Então, agosto do ano passado, eu rescindi um contrato grande que eu tinha com uma outra multinacional na área de cosméticos para atuar exclusivamente na área da sexualidade, porque eu entendia o meu potencial. E aí eu fui atrás de entender qual era toda a magnitude, estou ainda, né, gurias, 14 meses que eu estou desbravando esse processo aqui, e realmente faz toda a diferença quando você conversa com pessoas que estão acima de você. E aí você consegue ver até onde você pode chegar ou ultrapassar aquele limite. E aí o que acontece? Quando eu vendi o produto, eu sempre vendia em torno, lá no início, em torno de R$ 1.000, R$ 2.000, né? 500 no início. Chegou num determinado tempo que eu passei a vender 5, 6 mil do produto, que para quem vende produto sabe que isso é um valor bem interessante, né? Vender 5, 6 mil. Quando eu me desbravei nos eventos, nas palestras, isso aí começou a ficar bem comum para mim. Mas eu sei que a grande maioria ainda não chega nesse faturamento, né? Então eu vou indo devagarinho, só para vocês entenderem. Mas se eu faturo R$ 1.000 e não sei o que fazer com esse dinheiro, e quando eu chego em 15 mil, 100 mil, eu não sei fazer também, não vai adiantar. Porque saber fazer, ser dona do seu dinheiro é saber direcionar esse dinheiro dentro do negócio, né? E quando a gente fala de sexualidade, a gente ainda tem esse olhar aí, onde que eu vou investir? Será que eu já saio fazendo outro curso? Porque eu não estou me sentindo pronta. Será, né? A gente fica com medo de colocar o dinheiro da gente. Será que eu toco tudo em produto? Então, vai depender do processo que você está querendo viver. Quando eu comecei a faturar acima de 10, né, 10 mil, 15 mil, que foi o que aconteceu a partir do ano passado, de outubro, com o produto, a gente está falando aqui só do produto, tá? Eu precisei entender quem eu era nessa fila do pão, né? Quem era Crisago, né? Nessa fila do pão da sexualidade. Eu precisei olhar para o lado e entender, eu me comparo, eu olho para frente. Eu começo a buscar concorrentes, ou eu olho para frente e olho para cima, para onde eu posso crescer? O que eu precisei fazer, gurias, outubro do ano passado, quando eu comecei a monetizar muito alto com o produto, e principalmente com o público local, Floripa, né? Eu preciso aprender esse jogo. Porque se eu ficar refém do meu cliente local, eu posso perder o meu negócio num piscar de olhos. E isso já fica como alerta para vocês que trabalham localmente. Por quê? Eu trabalho num lugar que é uma cidade maravilhosa, que funciona o ano todo, mas que no verão triplica o número de pessoas aqui. A gente tem em média 800 mil pessoas, no verão chega a 2,5 milhões, 3. Porque vem gente do mundo todo para Floripa. Só que acontece, aqui algumas coisas param de funcionar na função da temporada, e principalmente logística, né? Então, quando eu comecei a vender muito bem, eu ainda fazia as entregas com o produto, eu mesma, né? Eu ia de carro ou de Uber. Eu percebi que na temporada eu não conseguia mais fazer isso, porque o trânsito aqui fica um caos, né? E aí o que acontecia? Minhas vendas se perdiam e eu não conseguia manter o faturamento. O ano passado, quando eu comecei a faturar alto, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu preciso olhar para que lado que eu vou desse negócio.
E aí eu comecei a estruturar o meu negócio com a logística, então contratei um motoboy, né, terceiro, onde a gente tinha uma parceria dele receber de acordo com as demandas. Eu estabeleci, através da minha comunicação, os dias de entrega na cidade. Então, aqui eu não faço entrega todo dia, eu faço entrega quintas e sextas, dependendo da semana de mais movimento, eu já trago para terça e quarta, e tudo isso eu vou comunicando à minha cliente. Pagamento, não existe pagamento só depois de receber o produto. A cliente paga pelo link do cartão ou pelo Pix antecipadamente para segurar o seu produto. Então, tudo isso eu precisei sentar e estruturar para poder ser dona do dinheiro que estava entrando. Porque se eu começo a faturar alto, né, e eu não consigo administrar isso, a chance de eu quebrar é muito grande, tá? Só que aconteceu aqui em outubro do ano passado, eu faturei alto, e aí, a partir de novembro, dezembro, com a função da Black Friday e outras coisas mais interessantes que vão aparecendo na vida das pessoas, a gente começa a perder venda no mercado também, né? A gente vai deixando de vender um pouco mais, né? No sentido, algumas vendem bem, os eventos eles vão acontecendo, mas não na mesma proporção, porque acontece festa de empresas, confraternização entre amigos, e a gente não consegue ter uma agenda de eventos. Ali eu comecei a fazer a gestão de risco do meu negócio, né? Eu não posso deixar o faturamento cair no final do ano, porque as pessoas têm que comprar presente de Natal e aí não vão ter para comprar o vibrador. Então, ali entra uma nova estratégia de negócios, né? E eu precisei olhar para o dinheiro que eu tinha em mãos e aonde apostar esse dinheiro. Então, a partir de outubro do ano passado, eu começo a apostar, sim, numa comunicação um pouco mais assertiva, né? E principalmente nessa questão da metodologia de ensino. Eu começo a olhar para as minhas consultoras, que tinham esse acesso de conteúdo gratuito, mas não de forma estruturada, e eu olho para aquelas que estão querendo crescer comigo, e eu passo a olhar para estruturar a informação. E antes de estruturar e fazer a venda da minha própria mentoria e administrar o meu dinheiro, eu testo com a minha cliente. O que eu fui fazer, gurias? Então, eu fui me apresentar para a minha cliente, dizendo para ela o seguinte: olha, eu estou com um atendimento diferenciado agora no final do ano, sei que está uma correria louca, nem todo mundo está olhando para o produto, né? Porque realmente tem que comprar tanto presente, né? Menina do céu, um horror, né? Mas assim, ó, eu estou fazendo um atendimento diferenciado para mulheres que desejam melhorar sua consciência sexual e, consequentemente, os seus relacionamentos. Eu não sei você aí, mas eu tenho recebido tanto depoimento de mulheres com os casamentos truncados e frustrados. Se você tiver afim, eu estou montando um grupo VIP só para falar de bem-estar sexual para mulheres que desejam entrar na época 2022 para 2023, entrar 2023 com melhor consciência corporal e relacionamentos mais atrativos. Você tem interesse? Tem, bingo, vem. E aí fui trazendo elas para um grupo, gurias. E não para um grupo de vendas, para um grupo de panfletagem, para um grupo de Black Friday, blá, 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 para um grupo de consciência corporal, de conexão com o seu corpo, ritual para o final de ano, e e de como melhorar a conexão do casamento, e falar sobre o beijo na boca, e falar sobre o olhar, gurias, começou essa mulherada a entender que eu vendia muito mais que uma embalagem. Algumas já sabiam, né? Mas outras passaram a ter certeza. E ali começaram: Cris, você vende sua consultoria? Você faz atendimento? Você não sei o quê? Você poderia me atender? Você não sei o quê? E aí elas começam a ver valor no meu atendimento, né? Então, outubro, novembro do ano passado, por provavelmente uma possível queda de vendas, né? Devido à competição do mercado, de outros produtos que trazem prazer também, eu resolvi fazer o meu diferencial, trazer esse grupo VIP para realmente uma preparação de ritual, de fechamento de ano, onde as pessoas estão muito estressadas. Então, eu dava dicas, dizer: olha só, gurias, era um grupo também onde só eu falava, e eu abria em determinados momentos que ficavam bom para elas. Olha só, não sei se está corrido aí no trabalho, porque no final do ano as empresas ficam, né? Mas pega um olhinho tantra, aquelas que já tem aí com vocês, e passa no pulso para melhorar um pouco a sensação, né, de bem-estar. Vocês vão ver até que vai aumentar a circulação sanguínea, daí vocês fazem isso aqui. Eu comecei a dar dicas de como melhorar o seu bem-estar no próprio trabalho,
de como chegar em casa e tomar um banho relaxante e não pirar com a função de final de ano, os filhos entrando em férias, de como provavelmente melhorar a libido, colocando uma gotinha no clitóris de um vibrador líquido e poder dar uma caminhada. Gente, é outra proposta. Eu nem sabia que eu sabia isso, entendeu? Eu fui falando, não, de verdade, porque eu fui falando coisas que eu vou fazendo aqui. E será que vai dar bom se eu falar para elas? E aí vai entrando uma conexão que a cliente, ela entende o que você faz, então para ela sempre ficava muito claro que eu tinha uma boutique erótica, mas que o meu atendimento era diferenciado. E que não existia Shopee, Mercado Livre, que pudesse tirar o meu lugar. E aí, no momento de crise, teoricamente, porque eu estou há 8 anos no mercado, então eu já passei por vários finais de ano e eu sei o que é. Por um momento de crise, eu resolvi inovar. E quem inova, gurias, tem sempre lugar em qualquer mercado. E principalmente em sexualidade. As pessoas têm muito tabu para falar de sexualidade. Então, para vocês que estão aqui pela primeira vez no café, ou para vocês que estão chegando, ou para vocês que estão fazendo pela primeira vez com o produto, a primeira coisa que eu faria era dar um nome bonito para um grupo, mas um nome bonito, tá, gurias? Nada de sex shop e não sei o quê, nada disso. Um nome bonito, procurem, façam buscas no Google, um nome que representa o que você está vivendo na sua sexualidade, porque aí isso é importante. O que você está vivendo na sua sexualidade diz muito sobre o seu negócio, tá? Aqui a gente não consegue fazer vitrine bonita se os bastidores da loja não estão. Primeira coisa, respeita o teu processo. Então, se você não está numa relação boa no seu casamento, se você não está com a libido alta, se você está passando por uma menopausa difícil, a primeira coisa, acolha-se e cure-se. E nesse processo de cura, você consegue curar outras mulheres. Então, primeira coisa, não está beijando na boca, não está com tesão alto, não fale de produto de sexo oral e muito menos de produto que chega ao orgasmo em 3 minutos. Porque você não está vivendo isso. Aí, foi falar de quê? A Alexandra acabou de dizer. Saúde íntima, cuidado com o corpo. Se você colocar isso na sua vida e aceitar o seu processo de dor, consequentemente, você consegue se fortalecer e curar outras mulheres, cada passo, um passo, entendeu? Então, muito cuidado com essa vitrine bonita, de que tá todo mundo transando loucamente, não sei o que. Não. Dá 2 passinhos para trás e vive o seu processo. E aí você consegue vender uma consultoria, um atendimento de qualidade. Então, as minhas clientes sabem que eu vendo produtos, né? Que tragam fetiche, que tragam prazer nos vibradores, que trabalham sensorial. Mas eu surpreendi elas. Eu surpreendi elas no nome, no convite, porque eu fiz um texto e com o link do grupo, né? No mesmo processo que eu fiz com vocês, cada uma que fosse entrando, eu fazia ali uma prévia de entrevista, para saber que momento essa mulher está vivendo. E ali, gurias, cria-se um grupo de consciência corporal, de mulheres que passam a ter um olhar para a sexualidade. Opa, mas eu nunca tinha visto nada assim, ou nunca tinha me parado para olhar o meu corpo depois de um dia de trabalho estressante. O corpo está enrijecido, o corpo está duro, o corpo dói, o corpo... Como que vai falar de gozar em 3 minutos? E aí eu passo a ensinar dicas sensoriais, que eu ensinei lá no workshop sensorial. Quem comprou o workshop sensorial ou as alunas de mentoria tem acesso, sabe do que eu estou falando. Então, assim, a cliente começa a ver um atendimento diferenciado, e aí o que acontece? Na muvuca do final do ano, eu acolho ela, monto um ritual de amor próprio para ela fechar aquele ano melhor, e o que acontece? As minhas vendas continuam cada vez aumentando, porque elas vêm para comprar o combo do acolhimento, do bem-estar sexual, né? Elas vêm, Cris, eu não vou abrir mão, eu vou me presentear com um kit desse na minha casa, que você falou. Eu não tenho ainda o óleo tantra, e nem o sabonete íntimo, e nem sei esse bom de passar no cabelo, eu quero. E aí a gente começa a falar de uma venda assertiva. E ali, gurias, a gente está falando de dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro que está entrando, né? E uma coisa que ficou muito clara para minhas clientes nesse processo é que a confraria, que é a minha boutique erótica, ela tem uma pegada de sex appeal, ela tem uma pegada de confissões, porque elas vêm, elas podem me contar, mas principalmente, que é o que eu trabalho na mentoria, tem uma mulher que passa pelo processo de sexualidade aqui, tem uma mulher que também perdeu a libido, tem uma mulher que também passou por pós-maternidade, tem uma mulher real aqui,
Tem uma mulher que é casada há 20 anos e que nem toda vez está bem no seu relacionamento, mas que busca no seu ritual do amor próprio, da autoestima, da leitura, dos filmes, das séries que eu vou indicando, se tornar uma mulher mais leve, sem tanta cobrança, sem tanta culpa. E isso é falar de sexualidade, né? Então, se vocês forem resgatar os últimos cafés express, eu teve um que eu dei indicações aqui de filmes e séries para a gente dar risada e, para ao mesmo tempo, molhar a calcinha. Porque eu sou dessas, né? Assim como eu dou risada, eu já quero molhar a calcinha, eu já quero uma comédia romântica. Porque o corpo da gente é essa ebulição. Não vem me dizer que não. Uma hora a gente está morrendo, chorando. Eu sou ariana, então sou fogo. Mas eu sou ascendente em câncer. Então, pensa. Eu acredito no amor, no príncipe encantado, mas também já quero o cara do 365, aquele cachorro que puxa o cabelo. Somos mulheres. Por que a gente tem que ficar disfarçando isso? E eu sou bem transparente para as minhas alunas e para as minhas clientes, as gurias sabem, no grupo de mentoria a gente troca confissões, desde uma proposta comercial até o dia que saiu e foi cortar o cabelo e molhou a calcinha. Gurias, tô tão feliz que cheguei a molhar minha calcinha. É sobre isso. Trabalhar a ambiência de sexualidade, grupo de mentoria de sexualidade ou qualquer outra coisa que você participe, consultoria, que é o caso das minhas clientes, é isso, é você trazer essa mulher para o batimento cardíaco com uma aceleração de medo, de ansiedade, mas de muita felicidade de experimentar o novo, né? Então, é isso que eu queria que vocês olhassem. E ser dona do dinheiro é exatamente isso, gurias. Como entra esse dinheiro e o que eu faço com ele. Porque a partir daqui, quando ele começa a aumentar, ele aumentou muito, né? 15 mil reais para quem vendia 3, 2, 1, passou a 5, 10, 15, é um processo, óbvio, né? Da noite para o dia. Eu preciso hoje olhar para essa magnitude que está entrando, para esse valor que está entrando, e onde que eu estou investindo. E por isso que cada vez vocês me veem num movimento um pouquinho mais assertivo, num passo mais firme. Então, eu estou investindo em empresas que passam a me contratar, eu estou investindo em processos de mentoria, onde eu preciso primeiro pagar, aprender para depois ensinar. Eu estou investindo na minha autoimagem, eu estou investindo agora num estúdio aqui dentro da minha casa de YouTube para poder gravar as minhas aulas com qualidade para vocês, porque eu acredito que vocês que estão acessando aqui são dignas de acessar um conteúdo de qualidade. Então, assim, eu comecei fazendo com um celular com a tela rachada o ano passado, porque eu não tinha essa expansão de faturamento. Então, eu comecei fazendo vídeo com a tela rachada. E eu posso provar, porque o meu marido brigava, amor, pelo amor de Deus, tu vende vibrador e tu não tem um celular decente. Interessa. Mas eu tô gravando do jeito que eu tenho. Faça o seu melhor nas condições que você tem. Hoje, eu já estou conseguindo pensar em montar um estúdio de gravação aqui mesmo na minha casa, onde eu tenho um espaço, de YouTube, para ter qualidade nas aulas para vocês, né? Porque eu acho que é importante a gente falar com muita qualidade para as alunas que estão, principalmente as de mentoria, tá, gurias? Não desmerecendo vocês que estão aqui, mas as de mentoria que estão honrando o dinheiro e pagando, porque elas sabem que eu entrego muito, mas elas sabem que elas precisam entregar também, no sentido de viver a sexualidade, né? As alunas hoje estão acessando um lugar de reconhecimento profissional, onde a cliente vem pagar a sua consultoria e palestra. Tem alunas que estão faturando R$1.000 com a palestra, né? Então, assim, porque elas entenderam que precisa passar pelo processo saúde, talentos e relacionamento. Elas precisam olhar para o corpo delas, elas sabem que eu cobro no sentido de orientação, rotinas e hábitos, né, do corpo. A gente sabe, a gente troca muito figurinha sobre isso. Elas sabem que precisam olhar para os seus talentos e conectar com a sua ancestralidade, no sentido, tipo, o que eu herdei, o que é meu, né? E o que é meu fazer valer. E relacionamento. Como que eu ando me relacionando com, né, com os meus amores, minha família, meus amigos, meus clientes e meus parceiros de negócio. Então, não tem jeito, tá, gurias? É bem importante que a gente tenha essa consciência, porque sexualidade de verdade, ela é muito mais do que o produto. O produto é muito bom. Graças a Deus a gente está numa marca, né, principalmente quem está na SOS, numa marca excelente. Eu não me incomodo. Eu mando produtos hoje para 5 consultórios médicos, tá, aqui em Floripa. Porque as doutoras fizeram um programa de relacionamento comigo e elas confiam de olhos fechados no que eu digo sobre produtos. E eu nunca tive uma reclamação da área médica sobre os produtos da SOS. Então, quanto a isso, olha, mas eu
precisei estudar essa parte do que vai para o consultório para dizer, doutora, isso aqui está sendo muito bom, mas eu quero a sua avaliação. E se realmente não for bom para o seu paciente, eu preciso reportar para a empresa. Então, é aí onde a gente começa a criar um programa de relacionamento, isso eu ensino na mentoria, porque se você não consegue entender, né, parceria é uma coisa, tá, gurias, eu não gosto desse nome, parceria é vem aqui, expõe teu produto na frente do banheiro do meu salão, não, eu tô falando de programa de relacionamento mesmo, de negócio, a gente sentar com empresárias grandes, doutoras, esteticistas, e fazer esse negócio girar. Então, o produto, ele se vende sozinho, eu nem tô lá na clínica, porque as doutoras, elas confiam no que eu tô dizendo. Mas eu precisei estudar comunicação, eu precisei estudar posicionamento, eu precisei estudar estratégia de vendas, que tudo isso, hoje, as minhas alunas, claro, têm acesso, porque eu coloquei tudo num bolo só. Mas o que eu quero dizer para vocês, eu comecei a monetizar mais, certo? De outubro para cá, outubro de 2022 para cá. Mas eu aprendi a fazer o que com o dinheiro, porque se eu não soubesse o que fazer com o dinheiro, gurias, eu teria gastado tudo no final do ano. Com qualquer coisinha boba para mim. Porque a gente gosta e tá tudo certo, né? Mas eu aprendi, eu já passei na escassez desse negócio, eu não vou me permitir fazer isso de novo. Eu vou tornar o meu trabalho diferenciado e vou criar algo diferente para minha cliente. Ela vai passar a virada do ano pensando em mim, porque ela vai dizer, poxa, eu tô com o cabelo solto, eu tô com o ombro de fora, eu tô me sentindo mais leve por causa das dicas da Crisada. Então é isso, é você se tornar uma pessoa intencional, irresistível, muito antes do produto chegar na casa da cliente. E ela não te troca por nada. Se você disser, olha, minha querida, custa tanto, e eu vou mandar pelo motoboy que custa mais tanto, e a embalagem é mais tanto. Cris, só me manda teu Pix. Porque você deu acesso a uma informação que para ela era inacessível. E aquela coisa, Cris, mas todo mundo sabe, o seu óbvio, consultora de sexualidade, é o milagre de alguém. E por você não falar, você está deixando também de se conectar com essa cliente, certo? Nós estamos encerrando, rapidinho, se alguém tiver pergunta pode botar no chat, né, ou quiser abrir o microfone, mas por último, mas não menos importante, eu quero só lembrar vocês que a gente vai ter uma aula, dia 6 de novembro, como eu falei aqui, onde eu vou falar de como eu saí do zero a 10K, né, no bem-estar sexual, vou mostrar a estratégia, vou falar de uma agenda inteligente, que eu gosto muito, principalmente na parte de eventos, consultorias e palestras, valorização do meu posicionamento, como eu ensino isso, e ele é totalmente gratuito, ele é uma aula de mentoria. Gurias, as alunas de mentoria, elas estão pagando R$ 1.497 para ter acesso comigo. Claro que lá na mentoria são 6 semanas e eu olho para elas. A gente tem uma aula, cada uma delas tem direito por semana a uma aula particular comigo. Mas eu estou trazendo uma aula gratuita para vocês porque eu entendo que vocês aqui que estão acessando são merecedoras, tá? Porque vocês já estão nesse processo de querer crescer e não estão mais brigando por preço de produto, que isso é uma coisa que me incomoda muito, porque as pessoas que estão ali ainda têm essa dificuldade de entendimento do negócio. Então, eu queria muito agradecer a participação de vocês, eu espero que tenha feito sentido um pedacinho dessa aula só, né, foi uma aula express. Se tiver alguém que queira abrir o microfone e perguntar alguma coisa, fico à disposição, se não, pode me mandar inbox também, porque eu respondo ali para vocês no grupo, ou respondo inbox, como vocês acharem melhor, certo? Faz sentido para vocês um pouquinho do que eu falei aqui? Ou está totalmente fora do que vocês estão esperando aqui no café? Quer falar, Leonor? Fica à vontade. Eu, antes de mais nada, quero agradecer essa tua sabedoria feminina, muito bem enquadrada na sua sexualidade e que passa tudo isso para as outras mulheres, né? E quero te dizer, sim, que sigo contigo nessa, né? E no sentido de fazer uma expansão de consciência, que é o meu trabalho, trazendo oportunidades para mulheres que ainda não se acharam. Perfeito. Sensacional. Obrigada, Cris. Obrigada, estou bem feliz que tu vai estar na terceira turma, e tu vai ver que na terceira turma a recepção vai ser feita pelas alunas da primeira e da segunda, porque elas estão voando. E eu acho que as alunas da terceira merecem ser recepcionadas por alunas que estão nesse mesmo
não molhar calcinha, cabelo solto, o dinheiro no bolso, e elas vão fazer uma recepção à altura. A gente tá ensaiando nos bastidores, e tu vai ser recebida a partir... Depois desse aulão, as alunas da terceira turma vão acessar o grupo da mentoria, porque daí tem toda uma estratégia, né? Mas aí vão ser recepcionadas por mulheres que já estão nesse movimento. Certo? Certo. Gurias, alguma pergunta? Não, por enquanto, Tudo satisfeita. certo. Que Querendo bom. seguir. O Café Express não saiu amargo, não? Saiu gostosinho? Que nem Não, para mim é sem adoçante, sem açúcar, porque eu já sou doce, né? Que nem do meu marido, forte e gostoso. Ai, adoro. Bora lá, deixa eu responder uma dúvida aqui da Aline. Minha dúvida é quanto ao workshop sensorial. Manda no WhatsApp. Sim, o workshop sensorial, bem rapidinho, só para... É um produto que eu tenho, um curso digital. São 2 horas de evento que eu fiz para as minhas clientes, e vocês vão ver que tem clientes, inclusive, dos Estados Unidos, ali no workshop. E eu ensino depois junto aos bastidores. Então, são 2 aulas bem completas ali de como montar o seu evento, seja ele presencial ou online. Então, sim, quem quiser saber um pouquinho mais, claro que ele é um preço super irrisório perto da mentoria, ele é R$ 97,00, mas é para vocês sentirem o gostinho de como funciona a minha linguagem de ensino para cliente e depois nos bastidores, tá? É importante vocês entenderem esse processo. Aline, fica à vontade, pode falar. Oi, Cris. Eu não sei se o meu áudio está funcionando, tá ok? Porque essa semana estava dando problema para mim. Eu te perguntei sobre o workshop, lógico que eu tenho interesse na mentoria, né? Uhum. Mas só que hoje eu acho que eu estou vivendo exatamente a fase que tu falou, né? De me conhecer um pouco mais, apesar de que eu já trabalho nisso há muito tempo, mas a gente passa por muitas fases, né? Eu tive a fase de descobrir minha sexualidade estando casada, aí passei pelo processo de luto, da viuvez, e aí comecei a passar por esse processo já sendo solteira, descobrindo uma Aline que eu nunca tinha visto na vida. E aí eu acho que eu queria primeiro aprender... Acho não, né? Eu quero primeiro aprender esse processo do sensorial para depois embarcar em uma nova jornada. Porque eu tenho muito esse processo de sair comprando as coisas, não aplicar e depois perder meu tempo. Então, não recomendo. Não recomendo... não recomendo acessar a mentoria. O que eu digo para as gurias? Para acessar a mentoria, primeiro precisa entender um pouquinho de sexualidade. Tem conteúdo gratuito no YouTube, as minhas aulas todas estão lá do café. E o workshop, sim, é um conteúdo pago, é um valor bem simbólico mesmo, mas é uma aula onde eu entreguei muito para minha cliente, de verdade. E aí depois eu gravo todos os bastidores só para consultoras. Então é uma aula completaça. Só ali, de verdade, tu consegue fazer um estrago agora no final do ano. Inclusive trazendo esse movimento do workshop sensorial para um grupo de WhatsApp, um evento online pago, não precisa fazer nada local se não quiser, né? Eu prefiro digital porque eu consigo, olha só a magnitude que eu estou aqui, né? E depois outras tantas vão acessando. Então, sim, o workshop sensorial é indicado para quem ainda está na dúvida, e eu acho que é importante acessar primeiro o primeiro degrau, certo? Gurias, rapidinho, só vou fazer uma fotinho aqui para registrar isso. Quem tiver com a câmera aberta, ok. Quem não puder, tá tudo bem. Obrigada por estarem aqui. E eu acho que foi muito bom. Para mim foi maravilhoso. Foi bom para vocês? Eu acho que foi, né? Beijo, que a gente prospere muito nessa semana. Beijo grande. Amém ter vocês aqui. Vai ficar gravado, depois eu mando para vocês, tá? Beijo, beijo.